Olá, o meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar aqui para você um pouco sobre o que é um recurso educacional, falar sobre recursos educacionais. Como eu já mostrei na leitura comentada do texto sobre metodologias ativas, a reflexão sobre os recursos educacionais se baseia na possibilidade da gente encontrar soluções para as necessidades atuais da educação formal. A gente vive um processo de mudança e a ideia de pensar um recurso educacional muito alinhada com a ideia também conectada das metodologias ativas é pensar nessas possíveis soluções. Parte desse processo tem relação com o uso de novas tecnologias. E é por isso que eu vou insistir aqui em apresentar para você uma série de aplicativos, de serviços, de possibilidades de criação de conteúdos educacionais. Só que, mais do que simplesmente utilizar, por exemplo, um aplicativo para criar uma atividade ou para criar um recurso específico para um momento, né, uma aula ou uma necessidade pontual, criar um recurso educacional implica em entender a realidade e a necessidade do nosso público-alvo. É preciso a gente pensar sobre isso. No nosso caso, como a gente está falando especificamente da educação profissional e tecnológica, a gente tem que pensar sobre o seguinte, a gente tem que se perguntar duas coisas. Primeiro, esse recurso é para quem? E a segunda pergunta, esse recurso é para quê? Em relação à primeira pergunta, vamos dizer, esse recurso é para o ensino médio integrado? Ele é para o subsequente? Ele é para a formação de professores? E no que se refere à segunda pergunta, ele serve para quê? Ele serve para medir proficiência em determinado conteúdo? Ele serve para gerar proximidade com o mundo do trabalho, para conhecer melhor sobre a futura profissão desse estudante? Ele serve para ensinar habilidades específicas? Ele serve talvez para ajudar os professores a refletirem sobre o processo de ensino-aprendizagem? A gente tem que se perguntar essas coisas, porque respondendo a essas questões, a gente vai entender o que a gente precisa para criar um recurso educacional. Uma definição bem direta de recurso educacional é aquela que afirma que um recurso educacional é tudo aquilo que serve como catalisador de um processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, um recurso educacional não precisa ser uma coisa absolutamente nova no sentido de algo que ninguém conhece ainda, mas precisa, e isso sim, né? O recurso educacional precisa ser algo que foi construído tendo em vista a mediação pedagógica. Então, mais uma vez, para quem e para que eu quero criar o recurso educacional? O erro mais comum no processo nosso aqui do mestrado é a gente iniciar o processo de criação do recurso educacional pensando na gente. Então, por exemplo, se eu gosto de podcast, ou de produção de vídeos, ou de ilustrações, eu vou investir nisso, porque é o que é mais simples para mim e é onde eu consigo ver um valor. Só que, será que esse produto educacional vai me ajudar a resolver o problema que eu tento resolver? Eu tenho que pensar no público-alvo, eu tenho que pensar em para que eu estou fazendo isso. E não naquilo que é melhor para mim, ou naquilo que eu gosto. Claro que aquilo que eu gosto e o que é melhor para mim também interessa, porque já me ajuda também a pensar as ferramentas que eu tenho, aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço. Mas a essência do produto educacional não tem que estar em mim, tem que estar no outro, tem que estar naquilo que eu quero resolver, para quem eu quero resolver. Essa é a questão que a gente tem que colocar como prioritária. O recurso educacional, então, ele é sempre uma decorrência da reflexão sobre os objetivos que você pretende alcançar para a sua pesquisa. Então, o recurso educacional não é um fim nele mesmo, mas é uma coisa que nos ajuda a realizar os objetivos que a gente propôs ali na pesquisa. Então, produzir um recurso educacional é algo que tem que estar sempre voltado para esses objetivos da pesquisa, certo? Agora, produzir esse recurso tende a ser uma coisa assustadora, uma coisa angustiante. Em primeiro lugar, porque é natural a gente sentir medo de arriscar e de errar. Isso é muito comum. E depois, é natural também a gente ter dúvidas sobre a viabilidade do recurso educacional que a gente vai criar. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para acalmar você. Não tem outro jeito de fazer. Tem que ser com medo, tem que ser com dúvida. Só que tanto um quanto o outro são nossos amigos aqui. Ter medo mostra que você está diante de um desafio novo, mas um desafio que pode ser superado. Se você se lembra quando você andou de bicicleta pela primeira vez, ou se você não andou de bicicleta quando você
sei lá, andou de patins, ou quando você foi para a escola no primeiro dia, ou quando você chegou no primeiro dia no seu trabalho, enfim, alguma coisa difícil que você lembra que você teve que superar. Você sabe o que eu estou dizendo. Dá medo, dá uma sensação de que você não vai conseguir, mas a gente consegue superar esse medo. Ao mesmo tempo, pensando aqui o outro elemento, né, eu falei do medo da dúvida, a dúvida mostra que você se importa, que você se ocupa com seriedade com aquilo que você está fazendo. E o resultado disso necessariamente vai ser bom. Ter certezas demais, ter segurança demais é que é o problema. Na minha forma de ver, isso que seria um problema. Ter medo, ter dúvida é parte do processo. Eu digo mais, é uma parte necessária do processo. Então, para criar um produto educacional, você vai ter que arriscar, errar, fazer de novo. É desse jeito. E vai dar certo. Não tem outro jeito e vai dar certo. É assim que funciona. Só que, vamos pensar o seguinte, uma outra coisa, né, que é importante para a gente aqui. O que pode ser utilizado como produto educacional? Vamos pensar sobre o que pode ser o produto educacional, porque esse é um ponto também chave, né? O que eu estou autorizado a fazer? O que eu realmente posso criar? Então, na verdade, é quase qualquer coisa. É quase mesmo qualquer coisa. A divisão central, apresentada ali nos documentos da CAPES, se divide em algumas categorias. A primeira categoria é a categoria que envolve mídias educacionais. E aí entram vídeos, animações, videoaulas, áudios. Olha só, você já pensou sobre isso? Uma videoaula pode ser um produto educacional. Um áudio pode ser também um produto educacional. Depende, obviamente, da funcionalidade dele. Para quê? Para quem? Né? É isso que você tem que se perguntar. A segunda categoria são protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais. Imagina, por exemplo, uma atividade para laboratório, né? Ou um protótipo, um produto, né? Um objeto que vai ser utilizado em sala de aula para resolver determinado problema. A terceira categoria são propostas de ensino. Por exemplo, sequências didáticas, roteiros de oficinas. Então você pode criar uma sequência didática ou um roteiro de oficina, você vai testar, você vai avaliar isso e depois o produto vai ser o próprio roteiro para que outras pessoas possam adaptar e replicar naquela realidade específica que ela vai tentar utilizar. A quarta categoria é material textual. Então, um produto educacional pode ser um manual, pode ser um guia, pode ser um texto, pode ser um livro. Tudo isso pode ser um produto educacional. A quinta categoria são materiais interativos. Aí o exemplo mais óbvio para a gente são jogos. Pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo para ser realizado numa aula de educação física, ou não necessariamente numa aula de educação física, mas um jogo, uma ideia, né, de um jogo que pode ser utilizada com movimentação dos estudantes em sala de aula, enfim, né, jogos, materiais interativos. E a sexta categoria e última são atividades de extensão, por exemplo, uma exposição, um curso, um ciclo de palestras, você pode prever isso, você pode criar um planejamento para um ciclo de palestras, e isso vai ser eventualmente replicado por outras pessoas, esse pode ser o produto. Então olha só, pode ser, como eu falei, praticamente qualquer coisa. Aqui eu dei alguns exemplos dentro das categorias, mas você percebe que elas são amplas o suficiente para permitir qualquer coisa. O importante, de novo, não é o produto em si, mas é para que esse produto, para quem esse produto. Então, como eu falei, né, dá para fazer muita coisa, só que é importante antes pensar naquilo que você quer alcançar e depois, só depois, pensar no produto em si. Uma última coisa aqui para falar, para terminar essa conversa sobre recursos educacionais, essa conversa inicial, é falar sobre os critérios de avaliação dos produtos educacionais pela CAPES. De acordo com a CAPES, um produto educacional ele tem que atender aos seguintes critérios. Primeiro, ele precisa passar por validação obrigatória. Segundo, é preciso ter um registro desse produto. Terceiro, é preciso que ele seja utilizado no sistema de educação. E por fim, o último, é preciso que ele tenha acesso livre. Saber disso é importante porque ajuda você a organizar a sua pesquisa, mas não se preocupa porque as etapas do mestrado já prevêem que você atenda a todos os critérios. Então ele vai ser validado, passado por uma banca, ele vai ter um registro, né, dentro dessa própria dissertação, ele vai ser utilizado no sistema de educação, você vai testar esse produto dentro da EPT, ele vai ter acesso livre, vai ser publicado no EduCaps, e ele tem que ser um produto Creative Commons, ou seja, que outras pessoas possam pegar e utilizar dentro das suas instituições, enfim. O próprio processo do mestrado já prevê o atendimento a todos esses critérios. Bem, era isso nesse vídeo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você a tirar dúvidas sobre os recursos educacionais, mas se você ainda tiver alguma questão, pode deixar aqui para mim nesse espaço que vai aparecer, você pode tanto escrever, quanto deixar a sua pergunta em áudio. Bem, por enquanto é só.
Até mais. Tchau.